tudo bem? Tenho certeza que vocês já conhecem esse modelo de bolsa aqui. É a bolsa Borro. Mas hoje aqui no canal eu vou trazer uma modificação para vocês decidirem qual o modelo que vocês querem fazer. Nós vamos trabalhar esta bolsa aqui, com base em MDF, uma base decorada e uma base lisa, onde vocês podem optar se vocês querem utilizar ela desse lado ou desse aqui, tá? Fica a critério de vocês se quiserem fazer também com duas bases decoradas ou com duas bases lisas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cris Martinazzo do canal Recriando Linhas e já aproveito aqui para deixar o convite para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, curta, comente, compartilhe e ative as notificações para que sempre que a gente poste conteúdo novo, você seja avisado. Quero convidar vocês também para participar do nosso grupo privado, mas gratuito no Facebook, onde eu tiro as dúvidas que surgirem para vocês e também temos alguns vídeos bônus. E sempre que possível, os vídeos aqui do canal, eles são postados antes lá no grupo, então brindando a participação de todos que estão lá. Então, vamos deixar a conversa um pouquinho de lado e vamos para a nossa aula de hoje. Para fazer a nossa bolsa, nós vamos utilizar o nosso fio de malha Premium da Fischer, que é de 25 milímetros. Ele tem 140 metros, essa cor que nós estamos utilizando é a cor musgo, número 65, e vocês vão conseguir fazer com um rolinho, vocês vão conseguir fazer a bolsa toda. Nós vamos utilizar também uma base de MDF, na verdade duas bases de MDF, eu aqui estou utilizando uma que é sem desenho e uma com desenho. Aqui eu revesti a minha base de um material que é utilizado para forrar sofá, tá? Ele imita um couro e eu achei que ia ficar legal na peça, então eu utilizei. Esse aqui ele tem uma espuminha, ó. O que eu fiz? Na peça que é lisa de MDF, eu só passei um verniz e colei a parte do nosso forro, né? Que ela vai ficar para fora. Colei com aquela cola Cascorex, que é bem forte, ela cola até madeira. E eu fiz o refuro na parte desse sintético que eu coloquei, tá? Outra coisa, vocês podem utilizar, não precisa ser esse sintético, vocês podem fazer com tricoline, né, a cor que vocês quiserem, ou com qualquer tipo de tecido, com jeans ia ficar show de bola. Se vocês não têm como refurar, vocês vão trabalhar com a base assim, vão deixar pronta uma parte DVA com o forro, tudo direitinho, e depois que vocês terminarem de fazer a parte do crochê, você vem com esta base. Então, para o lado que você quer que apareça, passa a cola e vai colar. Se ficar dúvida, me chama lá no grupo que eu respondo todas. Sempre que a gente trabalha com a base de MDF, a gente tem que observar para fazer um acabamento que fique bonito, né? Que apareça o menos possível, digamos assim, da parte da furação. Pelo menos sou eu que gosto. Eu gosto de fazer assim. Então, nós vamos começar a trabalhar a nossa base com a agulha da Círculo Soft, a número 7. Então, vamos deixar aqui essa parte e vamos pegar o nosso fio da Fischer e vamos nós vamos trabalhar os pontos baixíssimos para iniciar a nossa base. Então, nós vamos pegar e deixar
um tanto assim, deixa eu ver, um palmo mais ou menos, para fazer o acabamento do último pontinho. Vamos colocar o fiozinho por trás. Pegamos a agulha, vamos puxar esse primeiro fiozinho de trás. Esse fiozinho aqui a gente deixa para cá. E esse nós vamos fazer, o que está vindo do rolo, vamos fazer os pontos baixíssimos. Então, nós entramos no próximo e vamos fazer o ponto baixíssimo. Ele vai ficar um pouquinho solto esse primeiro, porque justamente nós precisamos fazer o acabamento. Então, entra no próximo, puxa e faz o ponto baixíssimo. Não faz ele muito apertado. Aumenta a alcinha até que dê no tamanho, no espaço do outro pontinho, ó. Aumenta a alcinha até que dê, puxa aqui e vai fazendo os pontos baixíssimos até chegar nesse pontinho que nós fizemos aqui, o nosso primeiro pontinho. Então, vamos fazer os pontos baixíssimos em toda a volta. Agora, a gente tá chegando aqui, nós temos o fiozinho que está atrás, né? Ó, quando vocês estiverem trabalhando e chegarem aqui, falta um pontinho para fazer. Esse pontinho nós vamos fechar com esse fio que ficou separado. Então, aqui, ó, vamos ajustar a alcinha, deixa o fio que está vindo do rolo para lá, pega o fio que está embaixo, ó, que nós começamos o trabalho. Vamos colocar aqui, ó, e puxar esse fiozinho. Vamos fazer o nosso pontinho com ele. Puxamos esse fiozinho pra cá. E agora, com a ajuda da nossa agulha de tapeçaria, nós vamos passar aqui por debaixo do primeiras alcinhas do ponto. E vamos imitar o último ponto baixíssimo aqui, ó. É isso aqui que nós vamos fazer. Essa alcinha que ficou para trás aqui, nós vamos esconder agora no trabalho. Então, agora aqui a gente pega o fiozinho que está vindo do rolo e nós vamos montar em cada pontinho, no meio, ó. Aqui no meinho, ó, tá vendo que nós temos o Vzinho e aqui nós temos o nosso furinho, né? Da madeira, ó. O nosso furinho da base. Nós vamos pegar no meio do Vzinho e no furinho para subir os pontos, tá? Então, nós vamos vir aqui nesse primeiro pontinho, que onde está o nosso fiozinho que tá vindo do rolo. Aqui no próximo, ó, a gente entra dentro, vem aqui atrás, puxa o fio por entre o Vzinho, vai subir o primeiro ponto. Nós vamos fazer mais um pontinho no mesmo furinho. Então, nós vamos montar a nossa base, a primeira carreira de pontos vai ser a única de aumentos. Nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada buraquinho da base. Pode abrir assim, ó, as duas alcinhas, pega aqui no meio, faz o primeiro pontinho. Sempre lembra de ajustar a alcinha que tá na agulha. Aqui também pega mais um pontinho. Ajusta, ó. Pode puxar aqui para deixar o menos espaço aparecendo possível e vai para o próximo. Faz um pontinho, ajusta, mais um pontinho e ajusta. E assim nós vamos trabalhar, então, 2 pontos em cada pontinho, em cada buraquinho da base, tá? Até chegarmos aqui. Então, aqui nós já fizemos toda a nossa volta, fazendo 2 pontinhos baixos em cada furinho da base de MDF.
Então, agora aqui eu vou fazer o encerramento da carreira, vamos começar a próxima carreira. Puxamos a alcinha do último ponto, vamos entrar por debaixo dessa alcinha aqui do primeiro ponto, levamos essa alcinha para trás. Podemos diminuir este pontinho aqui. E nesse primeiro pontinho que nós fizemos, levamos a alcinha, nós vamos entrar bem no meio do ponto, porque nós vamos trabalhar em ponto baixo centrado. Então, vamos entrar aqui no primeiro pontinho, puxamos o fiozinho que está vindo do rolo, puxamos a alça, pegamos a alcinha de trás e vamos fazer assim o nosso primeiro ponto baixo centrado da segunda carreira. E assim nós vamos pegar e fazer, então, sem aumentos. Vamos só seguir fazendo pontos baixos centrados sobre cada ponto de base, sempre lembrando para ajustar essa alcinha aqui que fica na nossa agulha. E vai entrando dentro dos pontinhos da base e fazendo assim os pontinhos da segunda carreira. E sempre pegando no meio do pontinho que fique no meio das duas perninhas para fazer o ponto centrado. Vamos seguir assim até completarmos então 4 carreiras sem aumento. Nós estamos chegando aqui no finalzinho, então a gente fez também uma carreira de aumentos todinha, tá? E seguimos fazendo 1, 2, 3, 4 carreiras sem aumento, assim como nessa peça aqui. Então, agora nós vamos deixar já o fio para fazer a costura da bolsa. Então, antes de encerrarmos aqui, a gente pega o nosso fio e nós vamos dar volta na peça dessa forma assim, ó, tá? Vamos dar uma volta, 2, 3, 4 e 5, tá? Pode ser que 5 seja até um pouco demais, vocês vão testar aí. Mas, como é melhor que sobre do que falte na nossa peça, tá? Então, nós vamos pegar esse fiozinho agora que nós cortamos, vamos passar todo ele para fazer o último pontinho aqui, nós vamos fazer a simulação do último ponto. Passamos todo ele, vamos vir aqui, eu gosto de usar a agulha de tapeçaria porque fica mais fácil de fazer, tá? Mas vocês podem também usar a agulha normal que vocês estão trabalhando. Então, nós vamos vir aqui no primeiro pontinho, ó, na primeira alcinha das duas, vamos passar por debaixo, vamos passar todo o fio para fazer a simulação do ponto, a imitação do ponto, tá? E aqui da onde ele está saindo, nós vamos entrar, vamos passar por dentro do nozinho, dessa forma assim. E vamos também puxar todo o fiozinho. Ó, aqui ele tá uma alça grandona, então vocês ajustem ela para ficar parecida com essas mesmas alcinhas aqui. E podem virar a peça. Encerrar, né, a peça de vocês fazendo o acabamento.
aqui nós temos o fiozinho do início. Eu esqueci de esconder ele. Então, aqui nós vamos deixar aqui a agulha, aqui tá o nosso pontinho, a gente vai modelando a peça bem certinha. Olhem, tá? Pode ver, ele ficou certinho, ó. E aqui está a nossa primeira peça. Então, agora nós vamos fazer a colocação do zíper. Olhem que linda que tá ficando, ó. Nós vamos colocar primeiro, nós vamos colocar o zíper e depois nós vamos fazer então a costura da peça. Estão gostando da nossa aula? Então, fiquem até o final, porque agora nós temos a colocação do zíper e o encerramento da nossa peça. Aqui nessa primeira peça que eu fiz antes e que vocês também vão fazer, a gente já fez as marcações para colocar o zíper, tá? É nessa parte aqui que nós vamos deixar a nossa costura do zíper. Então, o que que eu fiz? Eu observei aonde ficava uma pétala, eu escolhi o centro do trabalho, eu vim até aqui assim e marquei. Como são pontos pares, né? Eu marquei pegando 2 pontinhos, né? E aí daqui pra cá, pra marcar, eu fiz o seguinte, ó, eu tenho marcado 2 pontos. Então, agora, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 11º eu marquei. Aí, aqui eu tenho 1, 2, daí a partir desse contei também 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e marquei no 11, tá? E nós vamos também fazer isso aqui nessa peça. Como nós deixamos já o fio aqui, que vai ser o início da nossa costura, então aqui onde está o nosso fiozinho, tá? Nós vamos marcar como se fosse o 11º. E daqui pra cá, porque nós vamos costurar aqui, daqui pra cá nós vamos contar, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Daí, nós vamos marcar, ó, esses 2, a gente marca, então, pegando no meio dos 2, que esse vai ser o centro do trabalho, e pulando esses 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E vamos marcar, então, aqui também, pegar mais um marcadorzinho aqui e marcar aqui também, tá? Então, com as marcações, ó, ele vai ficar bem certinho, ó. O nosso último marcadorzinho, com o último marcadorzinho, e aqui está o fio onde a gente vai fazer a costura. Tá? Nós pegamos um zíper, eu quis usar essa cor de marrom aqui, porque eu acho que vai ficar bem bonito. Nós vamos pegar um zíper que seja maior, tá? Do que a medida. Ah, Cris, mas tá muito grande. Não tem problema, melhor que sobre do que falte. Então, nós vamos vir aqui numa das pontinhas do zíper. Uma coisa que vocês têm que observar é o quê? Na hora de colocar o zíper, vocês têm que ver qual é que é a parte da frente da bolsa, tá? E vocês têm que ver também qual é que é a parte que vai ficar abrindo do zíper. Então, vocês testem ali no zíper, ó. Ah, aqui tá abrindo pra cá, vai fechar toda a bolsa pra cá. Né? Qual é que é o lado certo? É esse aqui, tá? Ou, claro, se vocês preferirem outro, não tem problema. Então, nós vamos pegar esse lado aqui do zíper. Vamos fazer uma costurinha de
segurança. Como é que é essa costura de segurança? É como se você colocasse, né, fizesse o fechamento aqui do carrinho do zíper, para não sair a hora que tu for abrir ou for abrir a bolsa, para não escapar o cursor, tá? Então ele vai fazer, ele é como se fosse naqueles comprados aquela chapinha de metal, né? Então aqui eu acho que já deu. E como eu expliquei na aula passada, no zíper nós temos mudanças de textura e aqui nós temos uma linha guia. Nós vamos trabalhar nessa linha guia, tá? Então eu vou entrar aqui por baixo na minha linha guia. Vou vir aqui no meu primeiro, ó, aqui a parte da frente. Vou vir aqui no meu primeiro marcador. Vou colocar por debaixo das alcinhas do zíper, das alcinhas do crochê, desculpem. E aqui até, ó, coloquei, puxei, eu venho pro próximo pontinho, eu acho aqui, ó, a nossa linha guia e vou passar novamente para prender, tá? Agora eu venho de trás para frente na linha guia para passar embaixo das alcinhas do mesmo ponto e vou para o próximo ponto pegando a linha guia. Dessa forma. E olhem como não aparece, eu tô costurando com a linha preta, não aparece. Então, o importante é que quando vocês passarem para trás, lá pro zíper, vocês passem sempre, vai ficar 2 vezes no mesmo ponto, ó. Porque você passa a primeira vez no pontinho e vai pro zíper. Vejam que eu entrei nessa alcinha desse ponto. Eu vou voltar nas alcinhas do mesmo ponto, ó, para poder ir para o outro pontinho do lado. Tá? E ele está ficando bem retinho, ó, percebo, tá? Então, vai ficar muito bonito, porque vai ficar essa outra parte aqui assim, ó. Olha. Vai ficar bem lindão. Então, vão fazendo isso, vocês vão costurar o zíper até chegar aqui nesse último marcador, ó. Nós temos 1, 2, 3. Esse aqui é o do meio. Então, vocês vão costurar até chegar nesse aqui, para nós colocarmos a outra parte também. Nós estamos chegando aqui no finalzinho, aqui no último pontinho. Pega o pontinho que está aqui com o marcador, faz esse pontinho aqui. E nós vamos, como a gente não vai passar para esse ponto aqui, nós já vamos fazer, então, passar aqui, ó, de volta no zíper. E nós podemos vir com ele aqui e fazer aquele mesmo acabamento que a gente fez lá do outro lado. Aqui sim, agora vocês podem cortar, tá? E aí, antes eu não tinha falado para vocês, ó, pode cortar, deixa uma folguinha de zíper, pode cortar aqui o zíper, pega um isqueirinho, né? E queima essa partezinha aqui do zíper para ele ficar acabado, tá?
A gente não tinha feito nessa parte, então podemos fazer também aqui agora. Pra ele ficar acabadinho. E se você tentar abrir aqui, ó, olhem, ele prende o carrinho. Ó, vim até aqui, ele prendeu, ó, ele tá preso. E essa parte já tá presa. Então, nós vamos fechar aqui. Nós vamos vir com a outra peça que nós temos ela marcadinha. Vamos colocar aqui, ó, marcador com marcador. Então, agora a gente costurou aqui e nós vamos pegar, então, aqui, ó. Vamos colocar juntos, ó. Esse é o ponto marcado, esse é o ponto marcado. Vocês têm que observar que eles fiquem certinhos, um do ladinho do outro, tá? Então, nós vamos entrar com o fiozinho nesse pontinho aqui que está marcado. Nós vamos abrir o zíper, mas não agora. Nós vamos pegar aqui e vamos por dentro. Passando 2, 3 vezes para ele ficar bem preso aqui no início. Sempre observando se está no pontinho certo. E se vocês também quiserem abrir, ó, você vem aqui com o zíper. Você abre aqui, que agora já está bem preso. Nós podemos continuar, então, fazendo o nosso trabalho, tá? Linha guia, volta no mesmo pontinho para ir para o pontinho do lado. Esse pedaço que a gente já costurou, ele tá bem certinho, tá? Então, agora, aqui eu vou deixar aberto. E vocês vão fazer, então, a costura até chegar aqui, ó, tá? Até chegar no último pontinho marcado também, fazendo a costura do zíper. E agora, nós estamos com o nosso fiozinho aqui, né? Então, nós vamos vir aqui nos pontinhos que estão marcados para fazermos o nosso encerramento da nossa peça. Então, nós vamos entrar aqui, ó, no pontinho esse que está marcado, pegando a alcinha de dentro, tá? Então, nós vamos tirar aqui o marcador. Vamos pegar essa alcinha aqui de dentro do Vzinho, podemos tirar esse também. Pegamos a outra alcinha também de dentro e vamos pegar o fio que nós tínhamos separado e vamos puxar esse fio por entre o primeiro, o segundo. Dessa forma. Vem para o próximo pontinho. De dentro, pega o outro e vai passar também por dentro. E assim nós vamos fazendo em toda a volta para costurarmos a nossa bolsa, para terminarmos, ó. E vai ficar com esse acabamento aqui. Olhem como que tá ficando, ó, a nossa peça.
tá? Vamos fazer isso, então, por toda a nossa, até chegarmos aqui no nos nossos 2 últimos pontinhos. Nós estamos aqui terminando a costura da nossa peça, então, nós temos mais 2 pontinhos para fazer, tá? Vamos pegar aqui as 2 alcinhas, sempre pegando por dentro o fiozinho. Tirar aqui o marcador. Vocês vão puxar o finalzinho do fio, pode fechar aqui o nosso zíper, tá? E com a ajuda da nossa agulha de tapeçaria, nós vamos fazer, então, o encerramento da peça. Tá? Vocês vão vir aqui, ó. Pode vir nesses próximos pontinhos aqui e pegar a alcinha inteira, tá? O Vzinho inteiro, ó, dos 2 lados. Para fazer o acabamento, ó. Entra aqui da onde ele está saindo e volta numa perninha do V aqui, ó, pro lado. Porque agora a gente também já vai aproveitar esse fio, olha. A gente vai aproveitar esse fiozinho para colocarmos, então, a nossa argolinha para usar a alça, né? Então, nós podemos colocar ela aqui. Vamos fazer a costura normal, passa por dentro da meia argolinha. Pode até deixar mais para baixo aqui, ó. Ela vai ficar melhor. Aí, passa por dentro de uma alcinha de um ponto e por dentro da meia argola. E vai costurar, ó. Vai fazer pontinhos. Quanto mais arrumados esses pontos ficarem, mais bonita vai ficar a costura. Agora, aqui você pode vir por debaixo das alcinhas. Vai pegar uma alcinha de retorno que esteja escondidinha aqui. E vai voltar novamente nessas alcinhas que você passou. Ó, ele vai ficar bem perceptível. Você pode puxar assim, colocar um pinguinho de cola ou só cortar, tá? Não precisa cola, mas para as pessoas que quiserem colocar cola, não tem problema. E aí, a gente já vai ficar com a nossa alcinha aqui, a nossa meia argola na espera. Nós vamos também colocar a nossa outra meia argola, ó, usando sempre a mesma distância que foi utilizado lá do outro lado, ó. Aqui está o final, então, a alcinha dele bate no final, ó. Então, vamos colocar aqui, ó, no finalzinho. Para colocar o nosso fio sem dar nó, então, a gente passa no sentido diferente do que você vai costurar, tá? Então, eu passei aqui, não puxa até o final, deixa um espacinho, tá?
pega uma alcinha de retorno que esteja escondidinha aqui. Isso é para prender o fio, tá? Volta nas mesmas alcinhas que você usou aqui, ó, para começar a costura. Ele vai ficar bem escondidinho, não vai notar nenhuma diferença. Bom, eu decidi fazer mais um acabamento aqui na nossa peça, porque quando eu fechei o zíper, e aí é opcional, se vocês quiserem, façam, se não, podem deixar dessa forma aqui. Eu vou trabalhar, partindo da nossa meia argola, eu vou trabalhar pontos baixíssimos nesta parte aqui do zíper. Eu vou usar, então, uma agulha um pouquinho mais fina, que é a número 5, até para facilitar trabalhar os pontos. Eu abri aqui o meu zíper, eu vou colocar o fiozinho por dentro, porque o ponto baixíssimo sempre tem que pegar por dentro. E aí, eu vou vir aqui nesse primeiro pontinho, depois da nossa meia argola, vou inserir a agulha que pegue o fio lá dentro. Vou puxar aqui primeira alcinha do ponto e vou trabalhar pegando sempre aqui, ó. Nós temos as alcinhas que foram costuradas, eu vou trabalhar sempre no meinho do ponto, a casinha onde a gente pegaria para fazer o ponto baixo normal, eu vou fazer então o ponto baixíssimo. E aí vai segurando o fiozinho atrás, vai puxando e vai fazendo o ponto baixíssimo. Ele vai dar um acabamento a mais na peça. Aqui, ó, no último também, antes de fazer antes do nossa meia argola. Aí, agora, você vai pular desse para esse aqui. Assim. E segue fazendo do lado aqui os pontinhos baixíssimos também em toda essa volta. Agora, nós vamos fazer também aquele ponto alongadinho. Então, você entra aqui onde você começou para fazer o último ponto. Vamos cortar esse fiozinho aqui para fazer o encerramento. Ó. E com a ajuda da nossa agulha de tapeçaria, nosso fiozinho do início tá lá para dentro. Então, eu vou pegar aqui, eu vou puxar esse fiozinho e vou desmanchar o primeiro ponto, tá? Por que que eu vou fazer isso? Porque eu quero fazer o encerramento desse ponto aqui. Então, vamos pegar esse fiozinho do início, vamos esconder ele aqui, já fazer o acabamento. Antes disso, vamos olhar como ficou, tá? Então, aqui eu vou puxar o zíper, olhem. Ele ficou o zíper mais escondidinho na peça. Deu exatamente o que eu gostaria que ficasse. Então, beleza, vamos terminar. Então, vamos pegar aqui, passar por debaixo de duas alcinhas para esconder o fio. Então, vem aqui, passa o fiozinho, escondendo assim, ó, por dentro dos pontos. Vamos passar em mais uma alcinha aqui, para pegar o fiozinho que tá escondido no meio dos dois vezinhos, ó. Percebam que aqui tem um vezinho, aqui tem outro, e bem no meio tem um fiozinho que você pode passar para esconder o fio que você tá trabalhando, tá? Passou por aqui, volta. E dessa forma ele vai ficar bem preso e ele não vai aparecer. Olha, não dá para ver. Então, muitas vezes
pessoal não quer fazer esse tipo de acabamento externo, mas porque não fica bem, né? E essa é uma maneira interessante de vocês fazerem. Puxou, pode cortar aqui, pode botar uma colinha, se quiser, mas não há necessidade. E agora, então, deixa eu abrir aqui, nós vamos pegar esse fiozinho que nós terminamos, que fizemos aquele ponto baixíssimo mais alongado, e nós vamos entrar aqui, ó, nesse último pontinho, para fazer, então, a simulação da correntinha, ó. Entra, veio aqui, entrou nas alcinhas, volta da onde ele está saindo, ó, dessa forma, e agora vai passar por debaixo das alcinhas. Qual vai ser o modelo escolhido? Ai, Cris, mas você não ensinou essa aqui. Bom, deixa aí nos comentários se você quer que eu te ensine o jeitinho que eu faço a bolsa borro, que várias pessoas já fizeram, mas se vocês me pedirem, eu gravo para vocês a nossa aula. Esse modelo, ele nos traz várias possibilidades de criação, inclusive, como eu coloquei no vídeo para vocês, essa parte de forração da bolsa, fazer em jeans, aí você pode fazer no jeans, fazer essa parte do crochê colorido, né? Você pode também fazer ela lisa, né? E colocar um bolso externo. As possibilidades são infinitas. E eu quero muito que você curta recriar as peças que eu posto aqui. Porque o nosso maior objetivo não é simplesmente reproduzir o que a gente aprende, e sim observar, aprender a técnica e reunir a nossa criatividade e fazer peças diferenciadas e, por que não dizer, únicas e exclusivas. Isso, inclusive, agrega valor à sua peça. Então, pensa bem. Vamos botar a caixola para funcionar e tirar a criatividade que temos aqui dentro. Estou ansiosa para ver as peças que vão sair. Então, façam a peça, entrem lá no grupo, postem para nós vermos o resultado e também, se quiserem, podem postar no meu Instagram, que vai estar nas descrições do vídeo, assim como o link do nosso grupo no Facebook. Eu te aguardo na nossa próxima aula. Um beijo e até lá!